Agora sim. Agora sim, boa noite oficial. Então, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro para falar de autocompaixão feroz. Hoje, infelizmente, né, nem a Leonora nem a Rose vão poder participar. Então, vou ser eu que vou estar aqui, né, à frente, mas vocês, claro, né, juntos aqui. Porque aqui no Clube do Ler, né, só deixar claro, talvez algumas pessoas estão chegando aqui pela primeira vez, outras pessoas já estão aqui com a gente um tempinho, ou vão assistir depois. Esse clube, na verdade, é de todos, né? Não existe, né, um professor, uma pessoa, uma figura, né, que vai dar uma aula, porque a ideia é a troca, a interação, né? A gente pegar o livro, fazer a leitura, trazer alguns pontos, né, e trazer reflexão mesmo, e geralmente até nos encontros o que acontece é as pessoas associarem, inclusive, né, as questões que vivem na vida real, enfim, fazer, né, conexões importantes aí. Então, sejam bem-vindos. Eu vi até que a Tatiana entrou agora e ela está escrevendo no grupo, né, que ela estava com vontade de participar, então é a primeira vez de você aqui, né, Tati? Então, seja bem-vinda. Você tá aqui, ó. E fiquem à vontade, tá, gente? Aqui também não tem essa, né? Quiserem falar, só abrir o microfone, puxar a conversa aqui. Então, geralmente, para quem nunca participou, a gente começa com uma breve prática, né, de meditação, né? E aí a gente traz geralmente as práticas de atenção plena, de compaixão, autocompaixão. E depois a gente cria grupinhos, dependendo da quantidade de pessoas presentes, para falar um pouco, né, da parte que a gente selecionou, né, em referente ao livro. E depois a gente volta para o grupão. Então, vamos ver como que vai ser aqui, né, ao longo dos minutos, se vai entrar mais pessoas. Antes da gente começar, eu estou trazendo essa conversa mais para, né, trazer todo mundo aí para o, né, mesmo contexto. Eu queria saber das pessoas que estão presentes aqui, só fechamos os microfones aqui, porque às vezes faz um ruído. Quando vocês quiserem falar, gente, é só abrir o microfone, fiquem à vontade, não precisa nem pedir permissão, tá bom? Fiquem à vontade mesmo. Das pessoas que estão aqui presentes, alguém é a primeira vez que está aqui? A Tatiana falando que é a primeira vez. A Tati já sabia que era. Mas alguém é a primeira vez? E aí também, né, para quem for assistir depois também, né, lógico, né, não vai conseguir passar isso, mas se quiser qualquer coisa tirar dúvidas, pode mandar no grupo que a gente tem no WhatsApp, pode me chamar no individual, as meninas também, tá? A Sibeli também foi a primeira vez, Vanessa também, então sejam bem-vindas. Além dessa questão, né, de ser a primeira vez aqui participando do grupo, vocês todas já meditaram, e aí quando eu falo meditação, né, meditação que eu digo, né, mais relacionada a mindfulness, a compaixão, autocompaixão, ou se meditam alguma, né, linha, né, se quiser colocar qual é, só para ter uma noção do grupo. Bom, a Tati já falou que sim. Algumas pessoas a gente já conhece pela carinha, se alguém for facilitador também, né, também pode. A Vanessa iniciando mindfulness, que legal, Vanessa. E é um caminho sem volta, viu, Vanessa? Quando a gente começa esse caminho, a gente não quer voltar mais, não. Bom, meditadora não praticante, a Tatiana. Ah, mas olha, Tatiana, mas se já medita, mesmo que não pratique todos os dias, já tá no meio, já tá na roda também. E Vanessa, acho que o caminho do autoconhecimento é um caminho que não tem como, né? A partir do momento que você abre essa portinha, você não consegue meio que voltar atrás. A Fabiane também, quando está iniciando mindfulness, legal. Se vocês já fizeram algum programa, talvez algumas pessoas eu já vi aqui participarem Medita Junto, né? Mas se já fizeram algum programa ou estão fazendo algum programa com o pessoal do CPM, também dá uma sinalizada. Até para saber que prática conduzir com vocês aqui, mas a gente vai fazer uma prática mais tranquila. Até porque eu não sabia, né, que as meninas não iam participar hoje. Eu fiquei 10 dias em retiro, né, de silêncio. Até poderia falar um pouquinho aqui, né, depois, se tiver interesse. Eu estava no Vipassana, então eu voltei praticamente agora. Então, Tati, estava no Vipassana. Pela segunda vez eu fui para um Vipassana, e aí a gente, né, tá lá 10 dias de silêncio, de repente tem que falar, né? Não fica com inveja não, Tatiana. É possível você fazer. Depois eu trago um resuminho, até para o pessoal entrando, porque o problema de estar sozinha aqui
É que eu sou também a que fica coordenando a entrada e a saída das pessoas. Eu devia ter colocado para entrar todo mundo de uma vez. Então, eu tenho que ficar meditando com vocês e abrindo o olho para ver se tem gente aqui presa nas salinhas, né? Mas o Vipassana, esse que eu fiz é do Goenka. Depois eu posso passar para vocês lá no Clube do Ler. Depois que terminar o encontro aqui com vocês, eu ainda vou fazer uma live com uma amiga para falar do Vipassana no meu Instagram. E aí, esse do Goenka, o que é difícil só é você conseguir a inscrição, às vezes, porque ela é bem disputada, ainda mais mulher, né? Porque, como sempre, né, em cursos de autoconhecimento, as mulheres estão um pouco à frente. Os homens têm vantagem, então o José Luiz, se ele quiser fazer um Vipassana, ele consegue um pouquinho mais fácil. Mas a mulherada fica lá, se matando às 5 horas da manhã, e você não paga nada. Até deixar isso para às vezes as pessoas, agora não tenho dinheiro. Mas lá você não paga hospedagem, não paga alimentação, os 10 dias. O que eles vão falar e reforçar muito, isso o Goenka sempre trouxe muito, né, na história dele, e quando ele, né, criou e trouxe o Vipassana, né, para o mundo todo, é a doação, né, doação voluntária, o quanto você pode contribuir. Até eles falam, se você não tem dinheiro, se você não pode doar mantimento, produtos, porque aí também tem uma seleção que eles fazem, você pode doar o seu tempo, né? Então, servir lá. Então, você pode ser um voluntário que serve lá, e não precisa ser os 10 dias. Você pode servir um dia, você pode ir lá para um mutirão de limpeza. Então, você pode também servir com seus serviços. Às vezes, tem serviços que eles precisam. Então, às vezes, assessoria jurídica, assessoria, enfim, de contabilidade, por aí vai. Então, é muito legal o trabalho, porque isso roda bem, né? Eu fiz o primeiro em 2019, e eu tinha vontade de fazer desde 2013, mais ou menos. Foi quando a minha professora de yoga na época me falou, mas nunca conseguia fazer inscrição. Era até que um dia um amigo falou assim, Ana, você preenche demais os campos. Para de colocar tudo lá, porque até você colocar tudo, já tem 20 pessoas na sua frente, 100 pessoas. E eu, realmente, aquela que coloca detalhe por detalhe, né? Então, eu fui falar que eu tive transtorno de ansiedade, como que aconteceu, o que eu já tinha feito. Aí eu ficava lá, quando era 6 horas da manhã, começa a abrir às 5 horas a inscrição, 6 horas da manhã eu estava escrevendo ainda. Então, o que eu faço? Eu não coloco nada mais. Então, da primeira vez que eu fui também, coloquei pouquíssima informação, porque lá depois você vai preencher um formulário, e na segunda vez foi a mesma coisa. E aí eu consegui, né? Mas aí, como eu estava indo na condição de aluna antiga, aí também é diferente um pouco o processo de seleção, tá? Então, Tati, depois, como vai ter essa live que eu vou fazer depois, eu até coloco o link para vocês no grupo, tá? E tem em São Paulo, os dois espaços oficiais que eles têm no Brasil, é aqui em São Paulo, lá em Santana do Parnaíba, dá 40 minutinhos de São Paulo, até menos, né? Depende do motorista. E também no Rio de Janeiro, que eu acho que é na cidade de Vassouras. Aí no mundo tem vários locais, pelo que eu lembro, são 444 unidades pelo mundo. Então você pode fazer em outros locais do mundo também, né? Então é bem interessante, a construção do Vipassana ela é incrível. E aí, só um adendo assim, eu lembro quando eu li o livro do Kabat-Zinn, que inclusive já foi um livro de leitura aqui no Ler, que é o Vivendo a Catástrofe Completa, eu acho que é lá nesse livro. O Kabat-Zinn, ele traz que a inspiração do programa, do formato do Mindfulness, veio de um insight, né, do Vipassana, quando ele fez. Então, para quem estuda a parte de espiritualidade, vai ter muitos livros aí de pessoas da yoga, de várias, né, práticas aí, né, mais de espiritualidade, que vão falar de Vipassana. Então, já saibam aí que essa técnica, claro que tem milhões de técnicas de meditação, mas essa seria a técnica raiz aí do Buda, onde ele traz a proposta aí das pessoas, né, se libertarem do sofrimento. E aí vai de encontro, né, a muito do que a gente fala aqui nos cursos de mindfulness, nos Medita Juntos, né, né, as principais causas do sofrimento têm a ver com a questão da aversão e do apego, né? Então, basicamente é isso que você trabalha 10 dias lá, intensamente, são cerca de 10 ou 12 horas por dia de meditação, mais ou menos isso. Mas nem todas são obrigatórias, né? Então, tem meditações que você pode ir no quarto fazer. Eu me propus a fazer todas, né, dessa segunda vez, lá no salão, mas são 3 obrigatórias, uma de manhã, uma tarde e à noite. E aí você vai, né, começar o dia 4h30 e termina por volta de umas 9h30, enfim, né? Então, é bem intenso.
E olha, vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que fala assim: ah, eu não sei se eu posso fazer isso ainda, eu acho que eu não medito o suficiente. São técnicas que, assim, tem muita coisa que quando você já fez mais, você vai falar assim: nossa, olha, isso aqui tem Vipassana. E, na verdade, não é o contrário, né? Puxaram do Vipassana para o Mindfulness. Mas tem muita gente que cai lá de paraquedas, gente. Teve gente lá que falou assim: não, um amigo meu falou para vir aqui, não sabia nem o que estava fazendo. Falei, você sabe, você ficar 10 dias aqui meditando, porque isso foi bem no comecinho, dando carona, né? Tipo, ah, mas não é assim, né, tão pesado. Olha, não sei, né? Depende de cada um. Eu também não colocava, né, o medinho em ninguém, não, mas eu falei, mas são, né, é intenso. Então, tem pessoas que viam no YouTube, ah, eu vi que essa técnica ajuda em ansiedade, nunca tinham meditado. E essas pessoas vão até o fim, né? E foram. Então, você vê pessoas, até mesmo de condições físicas mais limitadas. Eu vi uma pessoa que tinha uma condição ali que eu mesma fiquei surpreendida, porque ela se manteve em quase todas também. Tinha pessoas mais idosas, então era um público bem, bem diverso dessa vez, assim. Da outra vez também tinha, mas esse eu confesso que eu fiquei bem, assim, né, surpresa. Olha que legal, eu não sabia disso do Harari. Que legal, Tati, você não sabia mesmo. Isso ele colocou no Sapiens, quando ele escreveu? Porque assim, eu li o Sapiens. Pode abrir o microfone, Tati? Ou será que eu te fechei? Nossa, não, será que eu te fechei, gente? Não, pode falar. Oi, Oi. tá me ouvindo? Hum. Sim, ele fala nesse livro que Ah, no 21 ele só lições. Ah, tá. ele fala nesse livro que ele só escreveu Sapiens, e acredito que esse, por conta da inspiração que ele teve lá no Vipassana. E até hoje ele medita, parece que, não sei se são 2 horas de manhã e 2 horas na parte da tarde, ou 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Mas acho que são 4 horas por dia que ele continua meditando. Caramba, 4 horas. Eu estou tentando manter as 2 horas, uma de manhã e uma noite ou à tarde, né? É, é engraçado porque você sai no pique, né? Então você quer manter. E às vezes a gente Sim, tem uma agenda meio assim. Hoje, por exemplo, quando eu terminar tudo, eu quero tentar manter lá 1 hora. Não sei se eu vou dormir no caminho, aham, porque eu durmo cedo. Mas é inspirador demais. A primeira vez que eu fiz, ela já mexeu bem, assim, né? Mas bem engraçado, pela segunda vez, eu falei, eu já conheço o que vai rolar mais ou menos lá. Mas sempre vai ser diferente, né? E a gente está num outro momento de vida. Então, assim, insight veio, porque, querendo ou não, é uma prática meditativa de insight, né? Então, vai vir naturalmente. Mas a intensidade dessa segunda vez, para mim, foi 1000 vezes maior, assim, né? Então, eu acho que até entendo o Harari, entendo o Kabat-Zinn, e tantas outras pessoas que, ao fazer um programa de Vipassana, saem com ideias, porque vem, né? Vem não só sofrimento, mas vem coisas também muito interessantes. E a prática, né, que é o mais importante, né, você realmente aprofundar a sua técnica, né, de meditação. Então, eu recomendo, gente. A Núbia, já cutuquei tanta Núbia, eu acabo de entrar aqui, Núbia, você já vem que Boa noite, apoiando a pessoal. Núbia. Falei, Núbia, ela falou, não, eu não sei se é homem. Eu falei, não, claro que é, vai lá, meu, vai. Agora eu quero que todo mundo faça Vipassana, né, gente? Eu sou dessas. Quando eu faço uma coisa que é legal, eu começo a estimular todo mundo a fazer. Mas vamos lá, gente. Já falei demais aqui, já entrou uma turma. Acho que vai dar até para formar uns 2 grupinhos. Então é o seguinte, a gente vai fazer uma breve prática só para aterrissar mesmo. Não vou fazer ela tão longa por conta mesmo do tempo e né, talvez do ingresso de pessoas aqui no grupo e só tá eu hoje aqui. Então, para quem nunca meditou, acho que não tem ninguém aqui que nunca meditou, né? Mas assim, é só se deixar ir pela guiança mesmo, tá bom? A questão de sentar, como eu vejo, acho que todo mundo aí está em casa, em cadeiras. Então, tenta só manter as pernas descruzadas, se possível, tentando deixar o quadril mais, né, próximo ao comecinho da cadeira e para manter os dois pés, né, tocando o chão. Ou se você estiver sentado num lugar onde te permita cruzar as pernas, numa postura mais, né, de meditação que vocês veem por aí, o que for melhor para vocês, tá bom? Então, eu vou convidá-los aí para quem se sentir confortável também a fechar seus olhos. Lembrando que são convites, você pode olhar para dentro de si e perceber se esses convites fazem sentido para você. E lembrar que, além do convite, tem que ter uma intenção clara da proposta do que a gente vai fazer aqui hoje e também dessa breve prática de aterrissagem.
um convite a que estejamos mais presentes. Quem sabe até perceber como a gente chega aqui. E talvez a gente possa trazer uma atenção inicialmente para o nosso corpo e perguntar a este corpo, assim, como ele está se sentindo neste momento. Mas não de uma maneira racional. Traz para o campo do sentir, trazendo toda a sua atenção para perceber o seu corpo, desde a ponta dos pés até o alto da cabeça. Como se você pudesse escaneá-lo agora, levando a atenção parte por parte, notando as partes que de repente você note alguma sensação agradável ou desagradável, e reconhecendo partes neutras. E conforme você vai identificando essas partes, tente não reagir a isso, não lutando ou reagindo ao que traz desconforto, e nem se apegando ao que for agradável. Só observando essas sensações, como se você pudesse se descolar do que sente e apenas observar. Então, note como esse corpo chega. Se for o caso, faça ajustes na sua postura para que você possa encontrar nessa postura um conforto, mas não deixá-lo tão largado ou tão solto. Então, você pode pensar em ajustar a sua coluna, mantendo ela ereta, perceber os seus pontos de apoio como estão, fazer os ajustes que considerar necessário. Talvez você possa experimentar soltar seus ombros, apoiar as suas mãos onde for mais confortável para você, alinhar a sua cabeça como se você estivesse agora observando o horizonte. E dentro dessa postura, sentir-se digno, então, de praticar e sentar com esse corpo, que vai, então, dar a base para a sua prática, aumentar o seu nível de atenção. E com essa intenção que trouxemos no começo do encontro, também reafirmar, através desse corpo, e te propor-se a estar mais presente, a perceber agora, inclusive, como está a sua mente, como ela chega aqui. Será que neste momento há pensamentos do seu dia, do que se passou na semana, ou coisas que você está preocupado sobre amanhã, sobre o futuro? Note como está essa mente agora e perceba se houver essa agitação mental, se o corpo sente isso. Se sim, que partes do corpo estão sentindo isso daí de forma mais nítida. Veja se consegue perceber isso. E talvez possa clarear para você também a presença de alguma emoção, de algum sentimento. Quem sabe você consiga até mesmo nomear essa emoção.
percebendo e se dando conta dessa relação de mente, corpo, emoções, como caminham juntas. E agora eu vou convidá-los a levar a atenção toda para a respiração. E esteja aí por alguns instantes. Talvez possa facilitar para você se você se concentrar ali na região do nariz. Talvez nesse momento basta apenas sentir o ar entrando e o ar saindo. Apenas isso. Foque toda a sua atenção e a sua intenção neste ar que entra e sai, trazendo a intenção de manter-se neste momento presente. E lembrar que a respiração só acontece agora. Então, mantendo-se nessa respiração, você está cultivando esse estado de presença, a sua atenção. E quando permanecemos aí, presentes nesse ar que entra e sai, há quase nenhum espaço para divagação. Então, fique aí por mais alguns instantes, sentindo. E agora eu convido vocês a ampliar essa atenção que estavam na respiração e voltar-se ao ambiente que escolheram para praticar. Percebendo agora, com mais atenção, tudo que está à sua volta, sentindo a temperatura, se dando conta dos estímulos como sons, aromas, ou o que mais, de repente, está presente aí. E observar também agora como está o seu corpo, como está a sua mente, se há alguma emoção, sentimento que reconheçam presentes. Se quiser também, neste momento, fazer alguns movimentos sutis para iniciarmos nosso encontro, talvez mexendo as mãos e os pés lentamente, percebendo as sensações desse movimentar, desse despertar o corpo. E talvez ampliar para um movimento que o seu corpo esteja pedindo, talvez um alongar, um se esticar. Vai escutando o seu corpo, dando a ele o que ele está pedindo e percebendo como ele se sente quando você dá a ele o que ele pede. E aí, quando vocês se sentirem preparados, vocês podem voltar a abrir os olhos. Chegando aqui. Então, bem-vindos, bem-vindas. Então, vamos começar o nosso encontro. Se alguém quiser falar alguma coisa em relação à prática, fiquem à vontade, tá? Como a gente está com, deixa eu ver, 3, 6, 7, 8, estamos em 8 aqui. Quem não leu o livro? Só para ter uma noção. E assim, eu estou falando só do capítulo 3, tá, gente? Não precisa ter lido o 1 e o 2, apesar, né, que eles vão se complementar sempre, óbvio. Mas se alguém não leu... Ah, legal, a Tati leu a parte do capítulo 3. Porque eles são bem curtinhos, os capítulos. Eu acho que ficou até bem legal dividir dessa forma. E a gente aproveita mais. Até no último encontro, para quem estava, foi bem legal, porque a gente foi trazendo também outros, né, olhares. E aí, como eu falei, a gente linkar com a vida pessoal, com coisas que a gente vê acontecendo ao nosso redor, é bem interessante. Ah, Tati, mas não fica tranquila. Se você não leu o capítulo inteiro, tá tudo certo. Só lembrar, gente, que esse capítulo 3, a Christian F. traz brilhantemente a questão da raiva. E isso, da forma como ela traz, tira vários pesos de nós mulheres das costas, porque é brilhante a forma como ela traz isso.
Então, vou fazer o seguinte: eu vou separar em dois grupos com 4 integrantes cada. Eu não vou colocar para a gente conversar tanto no grupinho, vou deixar, porque eu sei que também quando eu trago vocês de volta, tu fala, eu queria mais, né? Mas é uma forma de vocês falarem para não ficar eu falando tanto aqui, e eu sinto que isso aí é bem interessante para o grupo. Então a gente vai ficar 20 minutinhos, agora eu vou fazer para arredondar, agora tá 5 para 7. Quando for 7h20 a gente volta, tá? E a gente conversa no grupão, tá? Então, assim, mesmo quem não leu, a ideia, né, desse capítulo é em relação à raiva. Ela faz uma separação um pouco aí, né, de como é a raiva vista, né, no olhar, né, em relação aos homens, às mulheres, ela traz umas classificações. Então, quem leu vai conseguir ajudar e mesmo que você não tenha lido, você pode trazer aí um pouco das suas sensações e impressões, tá bom? Então, eu vou formar o grupo, é só aceitar, peraí, só um minutinho agora que deixa eu ver aqui, nem eu lembro mais mexer nas coisas. Olha, 10 dias a gente até apaga, dá uma resetada na cabeça aqui. Eu tô assim, gente, eu tô às vezes meio lá do que cá ainda. Mas vamos lá. Bom, tá aqui. Então, gente, daqui, ó, 7h20 a gente tá voltando, tá bom? Então, até daqui a pouco. Acho que foi, né? Zilneide. Ah, eu falei errado seu nome aqui. Zilneide. É Zilnaide. Zilnaide, ai, perdão. Ah, eu falando errado, não Imagina, é? é isso mesmo? Só Então, nós duas? peraí, calma aí. Não, na verdade, eu te coloquei numa sala. Peraí, deixa eu ver se vai o convite agora. Peraí. Ah, Tá. não, calma aí. Ó. Deixa eu ignorar esse convite, vem para esse. Vê se você recebeu. Sim. Agora é só aceitar. É só dar yes? E é Não? isso, só dá yes.
E aí, pessoal, deu tempo? Cara, faltou tempo. Mas É, é sempre assim, né? Quando vocês se empolgam, quando ele já tá voltando. Nossa, voou, o tempo voou, né, Núbia? Ah, vocês caíram juntas? Não, mas é bom sim. que agora vocês podem continuar aqui no grupão. Aí a gente É, sim, começa a vambora. aprender. Não, eu até quero saber o que vocês estavam falando. Posso sugerir? A Tati estava, antes de a gente voltar para essa linha aqui, ela estava Hum. falando os benefícios da raiva. Se ela puder repetir, que eu acho que isso é um ponto importante, já que a gente está falando desse assunto Opa, específico. Tati, fique à vontade. Tá, aham. Aqui o subtítulo do capítulo que fala o presente que a raiva dá, né? Aí fala aqui de 4 presentes. Eu entendi dessa forma. O primeiro é que a raiva nos dá energia. Segundo, a raiva fornece foco, energia e foco. Terceiro, a raiva nos ajuda a nos defender e nos proteger. Capacidade de defesa também, a raiva. E por último, que eu achei super interessante, é a função de comunicar, né? Que quando a gente Hum, sente no nosso corpo, que minha cara queima, não sei a de vocês, minha bochecha, quando eu sinto minha bochecha queimando, eu penso, "Ih, olha, o que está acontecendo?" hum. Né? E é engraçado que a gente tem, né? Se a gente ficar atento, a gente tem esses sinais no nosso corpo e a gente consegue identificar qual é o sentimento através dessa sensação corporal, né? Quando eu fico com raiva, minha bochecha fica vermelha, ou quando eu fico nervosa também. E aí eu achei super interessante, porque o fato de você, esse quarto presente, né? O fato de você não ter gostado, de repente, de alguma colocação, alguma piadinha, né, sem propósito que a pessoa fez, você pode simplesmente falar: não achei o último comentário útil. Eu achei isso muito, muito chique. Muito chique. Você pode simplesmente falar assim: olha, eu não achei útil esse seu último comentário. Gente, eu já botei na bolsa, já está no meu DNA já isso. Que demais. Achei Não, muito. muito, Não, né? achei ótimo a Núbia já falar para trás de trazer isso, para a gente ver que a raiva, que às vezes a gente fala raiva, as pessoas já levam para uma conotação muito ruim, muito negativa, que só Sim. vai trazer malefício. Mas ela tem uma função, e eu acho que é importante entender a função da raiva, principalmente quando fala que Uhum, ela tem uma função de proteção, né? Ninguém vai ter raiva assim porque, sei lá, estou de bem, né, com a vida agora. Não, ela está te uhum, protegendo de alguma ameaça, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar, né? uhum. E aí, até É o queria. que você vai fazer, é o que você vai fazer com o sentimento, né? Eu estava Sim, falando lá no grupo que vontade, às vezes, de matar pessoas a gente tem, né? Mas a gente não quer sempre. perder o réu primário. E aí a Não, gente elabora, né? Assim, não, eu tenho condição de lidar com isso, eu sou uma pessoa adulta, respira, né? E aí você já não responde mais o WhatsApp, você vai dormir, né? Toma um banho, no dia sim. seguinte você continua a conversa. E olha, eu achei muito legal que o Fernando mandou ontem, daquele aplicativo que eu esqueci o nome lá, que era a raiva, ela tem 90 segundos, né? E depois é a Hum, ruminação mental. Porque, óbvio, a raiva, né, para a maior parte das pessoas vai ser associada a um evento negativo. Ao associarmos a um evento negativo desagradável, nosso cérebro se cola, porque aí é um processo natural da mente, então a gente vai ficar ruminando sobre a raiva. Até porque uhum, muitas das vezes a gente, ao ter um sentimento de raiva, pode despertar outras coisas, né? Então, nem ela traz um livro, ela pode ter uma ligação mais construtiva ou, né, no contrário, né, destrutiva. aham, E aí, destrutiva. e aí vem as ideias de vingança, de, né, às vezes injustiça até, enfim. Então, isso daí pode fazer. E para as mulheres, o que eu acho muito interessante atrás no livro, aí vem essa voz da autocrítica, né? Por conta Uhum, justamente dessa questão cultural em que as meninas não podem, elas são delicadas, né? Elas não podem sentir a raiva. Então, reprime isso, quer dizer, ó, o inferno que vira a nossa vida. É uma pena, né, que o único homem que tinha no grupo saiu, mas não é, coitado. ah, Eu acho que ele se sentiu meio ameaçado aqui nesse grupo, coitado. Mas é importante os homens escutarem, né? Porque no começo do livro, nesse capítulo, a Krushnek fala assim, o homem é visto de uma forma brava, corajosa quando ele tem a raiva, como né, essa característica sendo inerente a ele e que é algo bonito. E para a menina não, né? Você não pode sentir que feio, né? Uma menina com raiva ou de repente falando, né, coisas que expressem a raiva. Ela até trouxe o caso, né, daquela senhora que ela resolve se impor com o marido, porque ela engolia aquilo ali, né? E isso fazia ela se sentir sufocada. Até ouvi uns termos assim que muitas vezes em relacionamento eu também me sentia assim. Porque se eu me expressava com a raiva, é louca. E Uhum. aí a mulher ouve muito isso.
E isso é muito traz característica, até mesmo dependendo do contexto, de relações abusivas, né? Então, por que não pode sentir a raiva? Se ela é um sentimento humano, natural, normal e faz parte, né, de nós. Mas saber lidar com a raiva, né? Eu acho que o ponto é, se 90 segundos é o tempo da raiva, o resto é a gente que, né, vai dando, né, uma continuidade, como a gente se relaciona com isso? Aí que entra, eu acho que a voz da autocompaixão, para trazer aquele olhar do tipo, peraí, a raiva está aí, mas o que ela está querendo, né, expressar na verdade? Né? Que a Tati falou, o corpo sente, ele já vai dar os sinais. Cada um de um jeito. Eu também sinto esse rubor nas bochechas, Tati. Às vezes fica até vermelha, né? Dependendo da raiva. Sim. Mas o grande ponto é quando a gente começa a criar as histórias, dando continuidade no processo mental, né? Até queria ouvir das demais aí. O que vocês acharam? O que vocês querem trazer do livro? Alguém? Eu levantei a Célia? mãozinha. Ah, então Célia, você quer falar também? Já não sei se foi você. eu não vi quem é a primeira. Mas, Mas vai você, Nubia. Já tá falando, a Célia fala depois, não tem problema. mas é que a Tati também, ela que leu o livro, e ela trouxe uma questão que eu não sabia, que essa. Primeiro, dois pontos. Isso da gente ser ensinada a ser boazinha, tem muito essa questão do papel, né? O homem tem que performar nessas características que você estava trazendo, né? Um sinal de braveza, a ser louvável, essa raiva, e as mulheres são ensinadas a ser boazinhas e reprimir essa raiva. E isso tem muito no que a gente falou do outro encontro de lidar com esse sexismo que é o machismo, né? Uhum. De submissão, de querer que sejamos submissas e por isso, em vez de lidar, a gente traz um problema, né? Quando a gente está sentindo raiva, a gente está trazendo uma insatisfação ou uma percepção de senso de injustiça. Então, a gente está comunicando algo de insatisfação e ninguém quer lidar com isso. É mais fácil, tipo, se vira com a sua insatisfação, joga aí debaixo do tapete, e Uhum. foi o que a Christine Neff traz, que daí vira uma autocrítica. Então, a culpa está em mim, eu que estou fazendo errado, eu não devia estar sentindo isso, e aí por isso que ela fala que, a Christine Neff, que a gente não tem muita autocompaixão, mulheres têm menos proporção a serem autocompassivas, porque entra nesse ciclo. Eu não deveria, estou sentindo, eu achei isso muito interessante, porque não tinha feito essa correlação, e tinha outra coisa, Olha, mas eu Nubia, acho enquanto que, você não lembra, eu acho até interessante quando ela falou do capítulo anterior, que os homens são, em questão de autocompaixão, eles têm isso um pouco mais desenvolvido, né? Mas por quê? Porque para eles a sentir raiva, essas coisas, é um pouco mais natural e normal. Então eles não se Uhum. sentem maus ou culpados, porque, isso sempre foi, tipo, admirado, né? Porque eu deveria sentir, talvez a gente pode até relacionar isso, né? total, E aí, em total. relação a essa questão das injustiças, porque isso move a questão da raiva, eu acho muito legal quando ela traz a questão daquele estudo das mulheres negras. Porque como elas já passam por muitas coisas, em questão racial também, elas têm um nível de resiliência maior para lidar, né? Então, olha como que vai piorando dependendo, né? Ou melhorando dependendo do contexto, né, da pessoa. É muito interessante esses estudos. Célia, quer falar? Não, eu só queria. Eu estava falando com as meninas do grupo, por ser mais velha, eu tive um pai muito bravo, então eu é, não podia sentir raiva, né? Então, se naquela época era zero de raiva, quer dizer, você engole tudo, né? Você não tem. Então, para mim, foi muito bom ler isso daqui, porque a raiva, é igual ela fala, tem a raiva construtiva e destrutiva. Para mim, ela ficou quase que destrutiva, porque eu não podia expressar, né? Então, era um sentimento que não, para mim era muito ruim. E aqui ela está mostrando, né, de você usar isso de uma forma construtiva, né? A Tati falou dos quatro aqui. Aqui tem um quinto embaixo, Tati, que Ah, é? fala que fala, por fim, a raiva proporciona uma sensação de controle pessoal e de empoderamento. Eu acho Uhum. isso é muito bom, né? Se empoderar com isso e ver que você pode colocar limites, que você pode falar de uma forma mais amorosa, mas que eu não estou gostando, igual você falou, né? E Então, trazer Uhum, também, é. Célia, pensar também o quanto que vai pensando, né, que ela traz essa abordagem para as mulheres, quanto fez a gente ir atrás dos nossos direitos,
levantar, né, inúmeras causas coletivas. Então, existe a raiva aí para uma justiça social, né? Então, é importante a gente entender essa questão da construtividade que ela traz da raiva, né? Eu até brinco quando tem pacientes ou dos programas, seja de mindfulness ou mind reading, né? Quando uma mulher está com raiva, eu até falo, eu já trouxe isso aqui para cá. Está com raiva, ainda não sabe muito bem o que fazer com ela, meu, vai para um esporte. Você vai ver que maravilha que você vai performar, né? Porque tem essa questão do performar da raiva, né? Então, às vezes, com esse sentimento de raiva, você cria projetos, você faz uma série de coisas. Eu Uhum. mesma, até quando eu vou falar com quando eu vou fazer minha terapia e eu tô passando por algum momento que tá com a raiva ali, eu vejo o quanto ela me motiva a mudar aquele cenário, a tentar ajudar outras pessoas que passam por isso também, né? Por exemplo, Uhum. trabalhar com mulher é uma coisa que eu tenho desde sempre, desde quando eu era advogada. Então, isso me motiva a ajudar essas mulheres, né? Eu falo assim, porque eu também passei por isso, Célia, de repressão né, das emoções. Imagina, eu tinha que ficar calada, engolir o choro e olha lá, porque eu nem chorar tava podendo. Então, você vai vendo assim, caramba, né? E isso aqui ficou reprimido. Então, chega uma hora que a gente explode. Eu já tive explosões de raiva, quem nunca, né? Aí a gente vira surtadas. Eu até É, falei para as meninas que eu tive vários insights, né? Porque eu lembrei aqui lendo, né? Que quando eu reprovei eu estava tirando a habilitação, e aí que eu fui fazer a segunda prova, eu fui na força da raiva, né? É muito comum hoje você ver o pessoal falando isso na internet, né? Sim, Virou um ditado popular. Mas eu fui na força da raiva. Então, quando você usa ao seu favor, é, é fato, né? O resultado vem. Eu Conta tive da sua vários insights. mãe. Conta da sua mãe. Eu achei bárbaro isso. Ah, eu contei para elas que eu lembrei, eu tinha uns 10 anos e meu irmãozinho, né, tinha uns 5, ele caiu e quebrou o braço. E aí ele foi atendido, a gente morava no interior, mas ele não estava bem. E o meu pai não queria ir na cidade, né, levar meu irmãozinho. Aí minha mãe saiu com ele, pegando carona, e foi até uma cidade muito longe para atender, né, para buscar solução. E aí eu pensei nesse caso também. Eu falei, nossa, ela foi na força da raiva, né? sim. E aí você vê, né? Porque... Várias E era histórias que muito longe a cidade, assim. e vocês veem que as histórias, já, pelo menos assim, né? Até do livro que ela trouxe daquela senhora, tem uma ação do machismo, né? Que vai fazendo com que isso potencialize às vezes. Lógico que não é só isso que traz a raiva em nós. Pode ser até em contextos com mulheres, mas assim, o quanto isso daí reforçou ainda mais, né? E essa construção, né? Infelizmente, mas eu acho que está mudando muito. Os homens também, eles também estão acessando mais Sim, essa questão da sim, compaixão, eles estão associando mais esse lado feminino, isso é importante, né? Porque a ideia sim. não é nem assim, as mulheres ocupando espaço de poder e os homens fora disso. É a gente tentar resgatar também, né? Todo esse trabalho aí que, enfim, é extenso, mas eu acho que tem jeito. Eu acho que o caminho é esse equilíbrio que a Christiane F. traz, inclusive ela falando dela, né? Porque eu acho que, assim, para ela tem um peso. A pessoa que levantou a autocompaixão, né? E aí, de repente, ela, né, expressa que às vezes ela tem seus momentos de fúria. Então, provavelmente as pessoas devem falar assim, como você, que fala de autocompaixão, tem raiva. Então, as pessoas também não entendem isso. Não é sobre não sentir as emoções, mas sentir de um local de mais centramento, de mais sabedoria, para saber fazer o que com essa raiva. Então, ao trazer a autocompaixão para a raiva, peraí, né? O que que essa raiva está me dizendo? Para onde que ela está me levando? Porque ao ter essa função e ela te proteger, ela também te leva para, né, um caminho que possa ajudar e contribuir, né, para aquela pessoa que está fazendo, né, o sofrimento, ou ajudar pessoas que sofrem da mesma forma, né? Acho que é bem por aí. Eu não sei se vocês tiveram outras considerações, mas eu achei que, apesar de ser um capítulo, os capítulos são curtos, mas meu, ele é tão rico, é tanto detalhe que ela traz assim, que você fala, gente, que demais, né? Alguma parte que vocês gostariam de falar, gente? Deixa eu ver se tinha algum ponto que eu queria. Mas até tem várias coisas Eles que. falam que a gente precisa muito de. A Christine Neff, né? Também fala muito que a gente precisa de autocompaixão porque a gente está em sofrimento. Então, a Uhum, raiva gera um sofrimento. E trazer essa sensibilidade, esse acolhimento no momento que você está sofrendo, justamente porque você precisa nesses momentos, é o que vai fazer a gente ter uma maior regulação emocional para expressar o que de fato, reconhecer que eu estou sentindo, processar e levar uma ação mais assertiva, e não simplesmente
a Tati estava falando muito sobre as mulheres implodirem, né? Vai engolindo a raiva e aí fica passiva-agressiva, e aí quando explode, explode de uma forma assim, um pouco Desproporcional, né? inapropriada, É uma reação desproporcional. desproporcional. Não sabe o que Mas é que a porque, mulher estava passando para chegar naquele Sim. ponto, né? O que que ela passou para explodir E daquela essa forma? repressão é justamente se às vezes reprimir, né? Porque de tanto reprimir, chega uma hora que você não aguenta, você explode, né? Aqui ela até Sim. fala da questão também, né, dos transtornos de ansiedade, das crises de pânico, até mesmo das questões de transtornos alimentares. Transtorno alimentar. Aham. Por isso que eu falo, depressão, quando eu comecei a atuar na nutrição, falei, gente, a questão da comida não é necessariamente a comida, é o que essa Não, pessoa está vivendo. Porque é um reflexo só, a comida é a válvula de escape porque vai trazer aquela recompensa, a autorregulação emocional. Ela se regula com a Sim. comida, né? Então, você vê assim, quantas coisas tem atrás de uma pessoa, né, que está passando por um transtorno alimentar ou de ansiedade. Você vê que tem, às vezes, aí muita repressão de emoções, né? E nossa E vocês habilidade. viram, vocês viram o filme A Baleia? ainda Não, não, me ainda falaram que não. é ótimo, né? muito bom. Abre muitas janelinhas, é tanta coisa, né? Aquele É, filme é falado sobre tanta coisa. E você vê que o peso do rapaz, do ator, né? Do personagem, no Personagem. caso, do personagem era fruto de uma vida miserável que ele levava, né? engoliu raiva, né? É, é. Tudo, né? Ele não, Descontou na comida. ele não podia ser quem ele era. Você imagina? Tristeza Sim, que é você E não poder é, ser quem você é, você não poder ser autêntico, você não poder se conectar consigo mesmo, porque a autenticidade é isso, né? É uhum, você se conectar com você mesmo, com a sua essência. Ele não se dava a religião, fala muito da religião, né, também, não, sim. não reprimia ele, né? E ele não podia ser quem ele sim, era. E aí ele comia para abafar. Algumas pessoas vão para a comida, outras pessoas vão para as Vício, drogas, né? né, para o é, sexo, vício de uma forma, excessos, né, de uma sim. forma geral, compras. E a Tati, assim, até acho que as pessoas vão muito para a comida porque não é algo que é mal visto. Porque, primeiro que às vezes a pessoa come É. escondido, mas assim, que nem você pode comer no seu trabalho, agora você não pode fumar no seu trabalho, você não pode tomar álcool no seu trabalho. Uhum, Então, ela é de uhum. mais fácil acesso, né? Então, as pessoas, por isso que a gente, né, quando eu trago esse olhar da nutrição, eu falo, gente, aqui, não apesar de quando uma pessoa está engordando ou come demais, as pessoas, né, colocarem lá o dedinho e apontar, mas é algo que você às vezes nem se dá conta, tá? Então, Aceitável. é mais aceitável, né? Uhum. Infelizmente, as coisas vão sendo assim. Não o fato de ser aceitável ou não, mas de usar da comida para uma regulação emocional, né? Sim, como a bebida também, né? Sim, Por ser uma Mas droga, ser uma droga lícita, né? A bebida, é bem sim, aceitável também. E aceitável. sabe, a Ana falou muito sobre o feminismo e o machismo, sobre essa questão que a gente não quer ser melhor, a gente não quer ocupar posições de poder, a gente só quer ser visto como igual. Eu sou igualmente sim. capaz de liderar, eu sou igualmente digna de respeito e direitos, salários iguais, mas Uhum, uhum. similares, e tenho o mesmo direito de sentir raiva, assim como você. Tipo, não é porque eu sou mulher que eu sinto menos, ou até talvez Sim. até sinta menos, né? Tanto que a gente foi Sabe ensinado. que, Nubi, eu penso muito sobre isso. Tem uma fala que o Marcelo já usou algumas vezes em Medita Junto, no Chá com Prosa. Eu fico sempre com ela um pouco aqui, porque ele fala assim, aquela frase, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? As Uhum, mulheres foram muito oprimidas, e óbvio que a gente vê alguns movimentos que realmente vão para o extremo, onde elas pegam pesado, e eu acho que são mulheres que sofreram muito. Mas eu, assim, eu fui reprimida por várias situações de ambiente de trabalho, família, enfim, contextos familiares, meu pai, enfim, meu irmão, acho que eles têm muitos aspectos machistas, eles têm melhorado muito, mas eu nunca tive vontade de que eu conseguisse, sabe, inverter e gerar o sofrimento neles, nada disso. A minha intenção, eu acho que muitas mulheres é essa, né? É a gente poder caminhar juntos e ajudar esses homens que estão sofrendo, né? Então, quando uma mulher pensa no contrário, onde ela deseja um mal para um homem, ainda falta muito entendimento para ela, né? Falta muito dessa compaixão. Porque, óbvio que ninguém está pedindo para continuar com alguém que de repente te trate mal. Mas a ideia também é não querer desejar o mal para o outro, né? Essa é a Sim. ideia da raiva construtiva que ela Não é traz. A gente... pagar o mal com o mal, né? Exatamente. Jogar gasolina no fogo. Exato, Que a gente exato. quer trazer uma outra proposta, né?
uma outra Sim, resposta. tanto que eu A Zil vejo. quer falar. Ai, Zil, desculpa, mas antes, só para falar, o que eu vejo, inclusive, as mulheres hoje estudando mais, principalmente quem é mãe, a respeito da educação de filhos, para que não tenha esse tratamento desigual de menino e menina, para que esses meninos que vão chegar da próxima geração sejam diferentes da geração que a gente, né, tem hoje, né? Então, é mais ou menos por aí. Pode falar, Zil? Ah, não, a Núbia falou, a gente se pode sentir menos raiva, né? Na página 89, ela fala de uma pesquisa, né, onde foi feito com mulheres e onde foi detectado que as mulheres sentem mais raiva do que os homens. Ai, é verdade. Lembro dessa pesquisa. É, teve uma pesquisa. Que é aquela do. Ai, Por que 80, será, né? Por que será? então, Será que porque a gente Por que será? reprime tanto que depois não consegue mais? Mas Ah, eu acho que. é muita injustiça, né? Muita Sim. sim. A injustiça. injustiça é maior aqui, né, gente? Se a gente for ver bem, assim, os homens, óbvio que eles também têm as suas cobranças. Eu acho que por muito tempo, por ser aquele que, né, leva o dinheiro para casa, eles têm as pressões deles. Mas hoje a mulher também faz isso e é materna e, enfim, né, outras atividades invisíveis que eu vejo que os homens não têm essa dimensão. Hoje o homem participa mais na casa, porque existe essa cooperação. Ajuda, ajuda. Não, ajuda nem uso essa palavra, mas assim, esse participar, que é uma coisa que não era deles, então começou a pesar para eles também, eles começaram a sentir. Aí você pega, eu acho que teve um documentário, tem um documentário muito legal que é aquele Bebê em Foco. Vale muito a pena para vocês entenderem desenvolvimento, né? E aí um deles, acho que a mulher ela resolve sair para poder ter um dia de beleza e o cara ficou com a criança. Não sei se era gêmeos ou se era uma criança. E ela falou assim, será que ele vai dar conta? Tal. Não, eu dou conta, pode ficar tranquila, né? E ele assim, não, é fácil ficar com a criança, o dia aqui, né, cuidando da casa. E aí ela fica o dia inteiro fora mesmo, e quando chega em casa à noite, tipo, ele fala, pelo amor de Deus, não me deixa nunca mais sozinho com a criança, né? Por quê? Porque eles não estavam adaptados para isso, né? E eu acho que a mulher tem essa vantagem, né? E aí vem, acho que é aí que vem as raivas, né? Porque você Sim, pensa assim, porque nós que temos no que sacrificar tanto, eu acho. Acho que vem uma ideia, né, do tipo, e porque somos menos remuneradas, temos menos direitos. Eu acho que vem dessas repressões todas, é, né? porque nós somos mais vítimas dessas injustiças, então por isso que naturalmente a gente tem mais raiva e pior, a gente não pode expressar, né? A gente tem mais É, Uhum. raiva e a gente não pode expressar. E e eu aqui acho que fala na também, página 89. Oi? até mesmo pela colocação da Cristina Neves, dessa repressão que a gente não podia ter quando mais nova, né? Por isso que a gente tem mais raiva, eu acho, porque ela fica, né, num campo de repressão, né? Porque ela não é que ela não Sim, está sendo sentida, ela está sendo, mas ela não está sendo exteriorizada, né? e vira doença, é o que fala aqui se Sim, É, torna doença, depressão, né? somatiza, né? Somatiza. sim, Fala aqui, ó. Ao negar, na Isso. página 89, ó, ao negar a nós mulheres a livre expressão da raiva justificada, a sociedade está nos forçando a engoli-la, o que nos faz adoecer. Uhum. Somática, doença isso somática. porque hoje eu penso que praticamente boa parte das doenças, não todas, tem um fator, né, emocional. Então, Sim, assim, a raiva vai descarregar hormônios ali, cortisol, adrenalina e por aí vai. sim, O sim. corpo vai sentir que nem você falou, Tati, eu sinto na bochecha. Mas não está indo só para a Uhum. bochecha. Essa descarga hormonal está indo para várias áreas, né? É uma desregulação hormonal, né? Sim. Sim. Eu não lembro onde que eu li, que fala, inclusive, que se a gente tem órgãos que seriam mais frágeis, geralmente vai para esse órgão. Então, faz de conta que, sei lá, o meu intestino é mais sensível. É para lá Hum. que, né, geralmente Sim. vai. Eu não lembro que livro que foi, mas eu cheguei a ler isso em algum Não, lugar. aqui na página 88 tem o aumento de cortisol, inflamação, tudo ela fala. É, E, e se essa raiva, por exemplo, não for diluída, ou você transformar essa raiva, ela vai estar ali, né, internamente. Quer dizer, aí começa a ser mais, tipo, né, um caso mais crônico, e aí, além de um sinal físico, vai se tornando uma doença, né? Uhum. Apesar de você ter dito, né, e acho que no livro fala que a raiva dura 90 segundos, a liberação de cortisol, o cortisol, quando é liberado, ele fica bastante tempo Ah, no nosso sim. sistema. Fica, Não sei se é uma fica. semana, eu também não sou só curiosa do assunto, né, mas eu lembro que é importante a gente tentar manter, não estou falando que é possível, se Hum. possível, ter uma autorregulação emocional, um trabalho nesse sentido, porque essa liberação desses hormônios, eles reverberam no nosso corpo por bastante tempo, o cortisol, por exemplo.
E isso gera outros. Nós somos seres humanos integrais e uma coisa interconecta com a outra, né? Então, somatiza no corpo, é, parece que você fica mais reativo o resto do dia. Uhum. Sim. Aí E é é, trabalhar a consciência, né, Núbia? sim. E É Trazer isso. difícil. por isso que a questão da autorregulação emocional e aí a prática de mindfulness e compaixão é uma das, né, maneiras da gente trazer essa autorregulação sem, né, ficar lá reagindo à raiva. E aí a Christine Neff, eu acho que ela traz bem interessante essa ideia da autocompaixão guiando, né, a raiva. Porque aí ela perde a força e você consegue esses níveis de cortisol, porque, óbvio, a gente precisa do cortisol também. A questão é essa intensidade e a continuidade, né, dependendo do que eu tô ali, né, alimentando. Alimentar a raiva, que eu acho que é o grande ponto, né? Se ela começa a ser destrutiva, que É. aí eu acho que Jogar gasolina no fogo, né? exato. Uhum. Alimentar a raiva. E o cortisol, ele se não fosse cortisol, a gente não estava aqui, né? Até uma hora Sim, dessa. Tem algum cortisol por aqui, né? sim, Mas é ele alto cronicamente. Não só alto, exato. mas cronicamente, É, né? Esse é o Alto. ponto, cronicamente. E aí vai causando inflamações, uma série de inflamações. E aí, eu sou nutricionista também, né? E aí vem o povo falar em dieta anti-inflamatória, né? uhum. Como? É, Vou comer chia, vou comer sei lá o quê para desinflamar. O que está inflamando é o estresse. E às vezes a própria alimentação é um fator estressante. Quando só você vai pelo fato fazer de uma. cortar um monte de Que coisa, né, une os Tati? dois, né? Você passa fome lá, tá Exato. criando outro estresse ainda, né? Mais um estresse. Aí você fica mais inflamado ainda. Vai comer maçã o Exato. dia inteiro, alface, e Fica vai lá achar que sofrendo. está arrasando aquele suco verde horroroso, E eu né? falo às vezes, E Tati, só às vai vezes, ficar mais Tá, inflamado, você vai ficar mais estressado e mais inflamado. às vezes eu então, e tá prefiro. estressado e vai entrar no círculo vicioso aí. Ó. Sim. Sim, Às vezes eu falo sim. para a pessoa, é melhor você comer o seu Mac e não sofrer com o que você está comendo, do que você mudar radicalmente sua alimentação, porque às vezes a pessoa quer, ela fala, não, vamos mudar tudo. Eu falei, não adianta, vamos fazer um mais ou menos aí equilibrado, tipo, porque você Não vai tem que, sustentar, não sustenta, não é sobre sustenta. E incluir, nem é para né? sustentar, né? É sobre incluir, Exato. não sobre Não é retirar. excluir, né? Então, acho que esse é o grande poder, é a forma como a gente relaciona. Uma das coisas que eu acho bem bacana, a gente fala em mindfulness, mas eu sinto que agora eu começo a falar mais até nos programas que eu dou, mas que nem no Vipassana, né? Uma das coisas que ajuda muito é a gente fortalecer e trabalhar a nossa equanimidade, que é a parte que eu acho mais desafiadora, que é quando você realmente não reage, consegue ver mais neutralidade, né? O que é agradável e desagradável. Eu confesso que isso é bem desafiador, que eu entrei com o Vipassana, eu estava com um sentimento de raiva, uma situação que, não vou dizer que dissolveu 100%, e teve várias pessoas que entraram lá também dessa forma, e ainda estava lá, mas eu senti várias vezes sentar com a raiva e não reagir a ela. Isso é um grande ganho, eu já falo assim, nossa, já não reage. Mas não é que ela dissolveu 100%, porque você ainda, né, quando é muita injustiça, você fica lá, tentando trabalhar, né? Mas eu vejo assim, ela é uma emoção poderosa, né? E eu acho legal quando a Célia traz essa última parte, né, que a Christine Neve fala. Ela te empodera também, que ela te dá força, ela sustenta, né, de repente, uma ação que é importante para um coletivo. Então, eu fico pensando nisso porque o que a raiva veio para mim são de questões ligadas a mulheres vítimas de violência doméstica. E vem muito para mim, gente, é incrível. Eu sou um chamariz, assim. E aí eu vejo situações que eu falo assim, meu Deus, né? Tem que fazer alguma coisa e ao mesmo tempo falo assim, mas por quê, né? Isso vem para tanto para cá, né? Então, eu cheguei com esse tema lá, então isso estava aqui, né, bem forte. E já me trazendo para projetos. Então, opa, olha, não foi tão ruim sentir essa raiva. Está me direcionando para um caminho onde eu preciso ajudar esse coletivo, né? Então, acho que essa é a ideia, né? Ela te empodera, ela te dá força. Peraí, não desiste, né? Tipo, vai que tem muita coisa para, né, fazer. E eu não sei se vocês já experimentaram a raiva dessa forma, mas eu vejo a raiva para mim muito propulsora, no sentido, né, de contribuir para ajudar, né, nessa força, né? Não sei se Uhum. vocês têm alguma experiência que gostariam de falar. Para mim, eu Não? vejo mais a raiva como o sinal de que algo está errado, algo está me incomodando. Sim. E aí, aprendendo mais sobre mindfulness, eu estou, ao identificar esse incômodo, olhar, buscar olhar para reconhecer o que é e como eu Hum. posso expressar essa insatisfação
Ao invés, apesar que no livro ela fala que só fazer a cara feia de raiva já comunica, que tem uma coisa insatisfeita. Sim. Já é uma comunicação não verbal clara. Só que às vezes, como eu posso, o que eu estou aprendendo a lidar com a minha raiva, como eu posso comunicar isso sem ter uma super reatividade, assim, de uma forma que a pessoa não vai entender, vai falar a louca, e como que, para ser mais produtivo, para me impulsionar, mas eu tô na fase de reconhecer e ver que necessidade é e como eu posso ter estratégia de como expressar. Ainda não cheguei no nível do É. coletivo É, mas propulsor. acho que são processos, Núbia. Ou no meu, como esse coletivo vem comigo desde muito nova, e assim quando eu comecei a atuar como advogada, já vinha, né? Então, eu sempre ajudei mulheres, era até o trabalho social que eu fazia lá na época do direito. Então, assim, e eu também vivia isso, né, em contextos familiares, assim, da minha família no geral. Ah, eu acho que todas nós mulheres já passamos por situações bem, né, enfim, né, a gente nem precisa citar, mas eu sei que cada uma tem história aí que poderia falar a respeito. Então, assim, tá no sangue. Eu acho que o Mindfulness ajuda é criar esse entendimento, para que você não seja injusta e para que também você não faça mais maldade. Porque é tirar essa questão da vingança que muitas vezes as mulheres sentem. Então, eu vi mulheres da minha família tanto esse sentimento de vingança. E eu falo, calma, não é por aí. Porque aquela pessoa não é do inteiro mal. Porque às vezes eram pessoas que eu gostava. E eu falava, calma, eu sei que ela agiu mal, mas acho que não é essa maneira que você corrige, né, e ajuda alguém. Então, acho que é esse entendimento que o Mindfulness traz, assim. Isso não quer dizer também de serem, por exemplo, uma coisa que sempre me trouxe satisfação é ter uma impunidade. Não pode. Tipo, essa pessoa, ela tem que passar por uma, Uhum. ela tem que ser responsável, mas também não é punir e não rehumanizar essa pessoa, trazer ela de volta para a sociedade. Ela só não sabe algo ou aprendeu de uma forma muito errada, né? Mas ela tem que passar Uhum. por isso, né? Enfim, então acho que o caminho é mais ou menos por aí, quando a gente fala em questões de justiça, né? Uhum. E ela deixa isso aqui muito claro, né? Quando ela fala dos dois tipos de raiva, construtiva e a destrutiva. Eu achei impressionante Sim. essa explanação dela, quando ela Uhum. separa, né, as duas coisas. Ela Sim. separa a raiva que você tem do ato e da pessoa, foi o que a Ana Sim. acabou de falar, né? A gente Sim. conseguir fazer essa separação é da pessoa com a conduta dela naquele momento. Quando você consegue dissociar, você não sente ódio. Ela fala que em um determinado momento você sentia raiva, mas não sentiu ódio. Quando você conseguir descolar a raiva do ódio, você não precisa odiar a pessoa. Talvez você odeie aquilo que ela fez, mas Sim. não a pessoa. E aí você consegue, que no finalzinho, ela fala, a raiva construtiva pode ser uma força para o bem, desde que tenha o objetivo de prevenir danos e que não seja pessoal, né? Que não seja, você não queira vingança, não pagar o mal com o mal, né? Aí você continua. Às vezes a gente pode usar a raiva para quebrar o ciclo da raiva, Sim. né? Quebrar o ciclo da raiva, isso aqui é o que eu estou inventando agora. Mas é pra Quebrar gente. quebrar o ciclo da raiva destrutiva com a raiva construtiva. Sim. Olha onde que eu cheguei agora, Mas é né? verdade, mas Faz esse é o caminho, sentido? total. Porque se você vê, inclusive, essa mudança de algumas mulheres, vamos pensar nessa questão do machismo e né, do feminismo. Quando elas começam a criar mais entendimento e querem ajudar esses homens, elas estão parando de ter a raiva de destruir, né? E entender que a gente precisa deles, e eles também da gente, Sim. né? Somos seres interdependentes. Então, acho que esse é o grande ponto. E também leva para um outro caminho, Tati. Leva para o perdão. Se a gente começar a trabalhar nesse olhar, nesse sentido, você consegue chegar no perdão. As pessoas falam assim, como é que você consegue? De repente, a pessoa te fez aquele mal. E eu sempre penso, eu falei, gente, quem sou eu, primeiro, para julgar alguém? Né? Tipo, eu já Uhum. começo por aí, eu também sou falha. Mas quando eu consigo humanizar essa pessoa, isso não quer dizer que eu tenho que conviver com ela, que eu tenho a mala como era Exato. antes, mas é Uhum. soltar mesmo, porque aquilo ali gera dor em mim, né? A raiva, que também, querendo ou não, é gerador na gente, né? Então, a ideia também é, muitas vezes, esse soltar, ou perdoar, que para muitas pessoas é muito Uhum. difícil, né? Esse perdão, porque parece que enquanto eu não perdoo, é como se aquela pessoa estivesse ainda pagando pelo que ela fez, né, para mim. E aí eu tô Uhum. numa condição de, tipo, né, eu tô ali como um juiz, né, um Deus que eu tô falando, não, você não vai se ficar livre disso porque você foi uma pessoa má. Olha a Uhum. punição, né? Eu falo, gente, e aí, quem está ficando mal com isso? É quem está segurando a É. batata quente, que é nós, né? Que não está perdoando, que não está soltando. Então, acho que é esse refletir mesmo, né?
por isso Sabe que... qual filme que lida muito com isso? Que eu fui assistir com a minha filha? Wakanda para sempre. Fala Qual? muito da raiva. É Wakanda, né, que chama? Ah, vou até marcar aqui. Para Não sempre. conheço. Não, Até marquei Não. aqui. é Viola, a da Viola, que é uma mulher negra bem não, empoderada? Não. não. É aquele que morreu até o ator que era o Wakanda. príncipe de Wakanda. Ah, Ah, É Pantera também, é Negra? uma, É é o Pantera isso, Negra. isso, do ah, Pantera Negra. Ah, tá. Aí Que tem nesse também da filme Viúva. já começa muito com raiva, lidando e discutindo, mostrando o que que a raiva conduz. E aí no fim ela quer lutar, a irmã do Pantera Negra quer Ah, brigar, ela fala, se você estiver indo por raiva, por ódio, por vingança, vai dar tudo errado. E ela foi até 80% com a raiva. Aí foi aonde ela depois recuou e viu que não, que aquele também estava lutando. Sim, não quero dar spoiler. Então, mostrou muito o que a gente pode ser conduzido pela raiva e em determinado momento ser bom com a pessoa. ai, que ó, isso é bonito. bonito. E É, olha, muito. eu lembrei de outra coisa, Sally, quando você falava, que foi lá do Vipassana, eu já tinha isso muito em mim, assim. Porque, assim, a ideia também dessa conversa toda, como a Cristina está colocando aqui, né? Para a gente começar a expressar mais essa raiva, mas de uma forma mais assertiva, como a Nubia colocou aqui. E eu acho que o grande ponto é também perceber a voz que pode estar por trás dessa raiva para motivar isso. Então, o sentimento mesmo de amor mesmo, né? Porque quando eu tomo uma decisão que é um pouco mais drástica, ou que nem aquela senhora que começa a se impor com o marido, né? Que ela, né, começa a se posicionar e ela vai se modulando até chegar numa voz mais firme, mas que não precisa ser, né, tão destrutiva, é perceber, olha, eu estou agindo de um local, né, que não é só uma questão de estar consciente, mas é um amor guiando, porque ela fala, não, eu não quero simplesmente destruir meu marido, porque eu amo ele, mas eu quero realmente criar um espaço para que eu também, né, possa ter, né, Sim, sim. ser respeitada, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Mas olha, Uhum. meninas, é que hoje, assim, o raiva é uma coisa que eu também, só da hora que eu li ali foi a Cuxidef perfeita. A minha vontade era colocar ela aqui com a gente, lá vamos trocar uma ideia. Eu amo essa mulher, eu acho ela fantástica. E aí a gente faz o seguinte, essas indicações de filmes, depois a gente coloca lá no grupo. Acho legal, até o Baleia também, ainda bem que a Tati falou, porque já foi, Baleia. já Baleia é foi. muito bom. E se vocês lembrarem de outros também, a gente podia colocar lá. Tem o Ah, Divertidamente, o né? que ganhou o Oscar também, alguém assistiu? Eu nunca Qual? sei o nome certo. Tudo agora, ao mesmo tempo. Esse eu não consegui assistir. Será que é bom? Olha, é loucura. Você pensa assim, gente, isso não vai dar em nada, eu tô perdendo meu tempo Isso! aqui. Eu parei de Não, assistir. mas depois você fala assim, gente, como que uma mente humana conseguiu sair da caixa nesse nível? É lindo o filme. Que É legal. lindo, é Vou ver lindo. então. Qual que é? Vale a Bom, pena. a gente Tudo vai. agora ao mesmo tempo, alguma coisa assim. O que É ganhou o isso Oscar? mesmo. É. Ah, então, até. Bom, Gente, depois. o filme é muito louco, mas a Ah, mensagem final. e E é aí depois você legal. vê que faz sentido desde o início, mas assim, até metade do filme, ou sei lá, até um terço do filme, assim, gente, isso não vai dar em nada. É Ah, isso aí. Tô perdendo meu tempo aqui, gente, que doideira. Mas não, é lindo, o ó. filme é A Nubia lindo. já mandou todos aqui. É muito bom, Essa Nubia. Núbia. A Nubia, gente, é eficiência em pessoa. Mas olha, meninas, agradecer a presença de Ah, vocês. eu amei minha primeira vez, gente, Que eu amei. bom, Tati. Gostamos Foi dessa muito bom, foi muito presença. rico. Adorei também. Quanto mais Legal, nutricionistas do grupo, melhor, para a gente expandir a cabeça dos nutricionistas, mas todo mundo, gente, pelo amor sim. de Deus, tá? Sim. É que a Aham. gente enfrenta dentro da nutrição muitas barreiras ainda, mas eu acho que o caminho é bem por aqui. Então, Que essa agradeço. informação chegue em mais lugares, né? E vamos tirar Sim. uma foto para a gente pôr no grupo Ah, também, é que a gente não verdade, Sally. Vamos. Alguém consegue dar o print? Porque eu não consigo. Consegue? Eu consigo. Senão Núbia, Núbia. fala alguma coisa, Ana, para aparecer você falando, por É, eu favor. vou falando aqui agora, não. Eu vou sair com a cara de tonta, certeza, mas tá bom. Sempre. Pronto, vamos ver, já vou mandar. Vamos ver se ficou Obrigada. bom aqui no grupo. Ah, se não ficar Ah, bom, eu coloco
Como nada, vai assim mesmo. Tá você falando. Tá ótimo. Autocompaixão tá aí para isso. A É. autoestima vai embora, a autocompaixão fica. Se a Isso gente é muito bom da Christine Neff, verdade. Não, e se Nossa. pensar que, meu, se todas as mulheres que forem tirar foto em grupo, todas quererem ficar bem, nunca vai sair uma foto, porque sempre vão achar alguma coisa. Não. Então, Não. disso eu já me soltei já. Isso. Mas vamos lá, meninas. Então, obrigada, boa noite para vocês. Obrigada eu, viu? A gente que agradece. Agradecida. Boa noite. E até o próximo Muito Gratidão. obrigada, boa noite. Obrigada. Beijo. Gente, prazer estar Beijo. com vocês. Obrigada. Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau. Obrigada, Até. boa noite, tchau.